Atenção, torcida tricolor! A CBF modificou a data do jogo da volta entre Santa Cruz e Sergipe na Arena de Pernambuco. O jogo vai acontecer neste sábado, Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e não mais no dia 10, no domingo. A alteração já foi confirmada no site da Confederação Brasileira de Futebol. É a chance, aliás, a única, que o Santa tem de avançar de fase, mas precisa fazer um resultado muito surpreendente. Bem diferente do que foi a derrota para o Sergipe neste domingo por 2-1, onde o Santa praticamente anulou o seu jogo. E para quem não acompanhou, vamos colocar na tela aí os lances da partida, os melhores momentos, porque o Santa já começou buscando o ataque, mas aí acabou sendo surpreendido pela equipe do Colorado. Os primeiros lances, Santa tentava ali equilibrar o jogo, mas aí a pressão surtiu efeito e no primeiro tempo ainda, os donos da casa abriram o placar. O Mauro apareceu no meio-campo, passou para o Matheus Sacramento, que avançou com velocidade pelo lado direito e finalizou marcando para o Sergipe. Ainda teve a falha aí do goleiro Rock Kennedy, né? Depois do gol, 1-0 Sergipe. E aí depois do gol, o time do Gipão ainda tentou fazer o segundo, mas aí a defesa do Santa conseguiu segurar aonde não tomaram o segundo gol. O Sergipe dominava a primeira parte do primeiro tempo, quando o técnico Marcelo Cabo encontrando muitas dificuldades, principalmente pelo ataque. As melhores jogadas do Santos estavam vindo pela lateral esquerda, e aí aos 24 minutos, escanteio pela esquerda, o Gipão chegou com PH, que cruzou na área para a cabeçada de Matheus Henrique, que o Rock Kennedy acabou defendendo. Aos 29 minutos, no primeiro lance perigoso do Santa, olha, 29 minutos depois do primeiro tempo, foi que o Santa chegou e empatou com o Giovani, que recebeu de William Júnior, depois de uma cobrança de escanteio, com liberdade ele finalizou, forte inclusive, dentro da área, marcando o primeiro gol do Santa. E aí depois disso, a partida ficou equilibrada, até os 34 minutos. Só que o Rock Kennedy foi obrigado a fazer uma bela defesa ali do chute do Felipe Pará. No lance seguinte, Gipão reclamou de um pênalti não marcado em cima de Riquelme. Aos 43 minutos, zagueiro do Santa, Matheus Vinícius, entrou para cortar uma bola do Sergipe, mas aí a bola passou, ficou para o Felipe Pará, que tocou por cima do gol, quase era o gol ainda, o segundo gol da equipe sergipana, e aí veio o segundo tempo. Quando o segundo tempo iniciou, novamente o Gipão pressionando o Santa Cruz, e com 2 minutos, o Sergipe chegou a ampliar o placar. Felipe Pará cruzou pela esquerda, Riquelme cabeceou e mandou a bola para o fundo das redes. E aí o Santa acabou tomando o segundo gol. O Santa ainda tentou chegar com perigo com o Thiago Galhardo, que só apareceu um pouco na segunda etapa. Gipão seguiu muito tranquilo no jogo. Galhardo ainda tentou um lance pela lateral, mas ficou nisso. Sergipe 2, Santa Cruz 1. Jogo da volta, repito, neste sábado, Arena de Pernambuco. A CBF já está confirmando a data para o torcedor, já publicou em seu site, já informou os clubes. E agora, a situação fica da seguinte maneira. O Gipão segue para esse confronto da volta e com a vantagem no placar. Se empatar, passa o Sergipe. O Santa precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou vencer por 2 gols ou mais para ir direto para as oitavas de final da competição. E aí, torcedor, vamos tentar entender o que é que aconteceu com o Santa, né? Porque foi uma das piores partidas do Santa, logo no início de cara nesse mata-mata. Para a gente tentar entender tudo isso, vamos ouvir as explicações do técnico Marcelo Cabo. Põe no ar. Como é que explica, dá para explicar um Santa Cruz que deixou o Sergipe jogar, deixou o Sergipe muitas vezes ali gostar do jogo, até espaços ali na área para tocar bola, para criar? Como é que você explica esse Santa Cruz? Controvérsia aos números, né? Nós tivemos 60% de posse de bola, eles 40%, nós tivemos 10 finalizações, 8, né? Talvez a ótica
não seja o que foi o número do jogo, sabe? A gente teve bons números no jogo, tivemos chance de empatar o jogo, criamos a oportunidade de empatar o jogo. Confesso que a gente não começou bem o jogo, essa impressão talvez que vocês tenham pode ser pelos primeiros 20, 25 minutos, né? Tomamos o gol muito cedo, nos desestabilizamos, mas depois do nosso gol, uma jogada que a gente trabalhou bastante a semana, a gente acaba estabilizando no jogo e controlamos o jogo, né? E aí a gente vem para o segundo tempo, ajeita tudo no intervalo e toma um gol com 2 minutos. E o problema foi que a gente tomou 2 gols evitáveis, 2 gols que a gente conversou. Então tomamos 2 gols evitáveis. Esse tipo de gol em final não pode tomar. Não pode tomar. Então cabe a minha correção durante a semana para que no jogo de volta a gente não tome esse tipo de gols, cara. Você vem jogar fora. Claro que eles iam jogar todas as fichas aqui hoje para tentar fazer o resultado. Mas está em aberto, está em aberto. A gente é muito forte na arena e com certeza a gente vai classificar lá. Isso é uma convicção minha como treinador. A gente fez, eu reputo que a gente não fez um mau jogo hoje. A gente, né, oscilou esse início ruim, depois equilibramos o jogo. E como eles tiveram chance, teve um momento lá que a gente finalizou 3 bolas dentro da pequena área praticamente e não fizemos gol. Então eles foram mais felizes ali nas conclusões, saíram vitoriosos hoje. Só que é uma metade de uma final. E a gente joga outra metade diante do nosso torcedor. Tenho convicção que ele vai comparecer. Vamos colocar 40, 45 mil pessoas dentro da arena e a gente sabe o quanto a gente é forte dentro de casa. Marcelo, além dos gols inevitáveis que você acabou de citar, tomadas de decisões e falhas individuais também colaboraram para isso? Sim, claro. Futebol, se você não falhar, não tem gol, né? Então, assim, dificilmente você vê um gol por mérito 100% do adversário. Ou existe uma falha coletiva, ou uma falha individual, ou um erro de posicionamento, alguma coisa assim que a gente não treinou para isso. Que nem falei, foram gols evitáveis, gols avisados e a gente até, diante do primeiro gol, a gente conseguiu corrigir o posicionamento do nosso volante, porque quando a gente saía para construir e perdia a bola, nossa linha de 4 estava desprotegida, depois a gente corrigiu, trouxemos mais o Gabriel e o Balotelli por dentro, para haver mais uma melhor proteção dos nossos zagueiros, e aí foi a hora que a gente equilibrou o jogo. Né? E é isso aí, a gente vai agora com tranquilidade ver o jogo, corrigir na reapresentação e trabalhar a semana toda com muito foco, muita concentração, que nem falei anteriormente, está em aberta e a gente vai classificar em casa. William Júnior, professor, um camisa 10 nato, né, que organiza jogadas ali no meio campo do Santa Cruz, né, chama a responsabilidade, agora no final ele foi substituído. Foi por motivo tático ou ele cansou um pouco? Para mim, eu reputo que o William foi o nosso melhor jogador em campo, na minha opinião. Ele jogou muito bem. Ele tanto descentralizado quanto pela esquerda, era 45 minutos, era 42 minutos, eu tinha uma última alteração. E aí eu optei por um jogador com uma presença maior de área, trazer um extremo pelo lado de velocidade para que a gente tentasse buscar esse gol aí no final. Mas o William, realmente o desgaste do jogo foi muito grande. Ele foi um jogador muito intenso, ele foi o cara que organizou nosso meio campo, né? Nossas transições, nossos passes longos, nossas finalizações de fora da área. Ele teve 3 arremates muito bons de fora da área e ali no final já tinha um desgaste, eu tinha mais uma substituição, resolvi botar um jogador de área para pesar mais a área. Professor, é óbvio que no segundo turno daquela primeira fase o Santa fez uma primeira perna exuberante e uma segunda perna caiu um pouco de rendimento. Mas mesmo quando não conseguiu alguns resultados, ele teve um desempenho parecido com o de hoje, por exemplo, que você classifica como um bom desempenho que não condiz com o resultado. O que passar para o torcedor para que esse desempenho se transforme em resultado? O bom desempenho, ele consiga fazer com que o Santa conquiste o resultado para reverter essa vantagem do Sergipe? Foi a impressão que a gente deixou no último jogo em casa. Nós tivemos desempenho e resultado, nós goleamos 13. Então a gente é muito forte dentro de casa e a gente vai ser assim no próximo final de semana, no segundo jogo. Muito forte dentro de casa, um jogo de posição, um jogo de contundência, muito organizado e muito equilibrado. Né? E eu tenho certeza que o próprio comportamento do adversário lá não vai ser como foi hoje. Professor, em relação à torcida, né? O torcedor tá bem chateado, saiu daqui na bronca, fez uma viagem muito longa. Eu acho que o senhor ali da beira do gramado ouviu os gritos do torcedor. O que você tem a dizer sobre isso? É o torcedor que está perdendo muito a paciência nesses jogos do Santa Cruz que acabaram oscilando. Hoje gritou nas 2 substituições que você fez, quando você tirou o Thiaguinho e também o Giovani.
E gritou também quando o Thiago Galhardo acabou saindo. Foram os mesmos gritos, me desculpa, mas foram gritos de burro. A opinião do torcedor, eu vou sempre respeitar, né? É a opinião do torcedor, ele paga o ingresso, ele tem o direito de se manifestar da maneira que ele se manifestou. E o meu papel é respeitar, trabalhar para que a gente possa reverter isso em casa. É um jogo também de um aspecto, além do técnico do time, desempenhar dentro de campo, como você citou, né? Como foi na partida contra o 13, mas um jogo de muita pressão para mostrar para o Sergipe quem manda dentro de casa, exatamente para evitar qualquer tipo de perigo, até porque o Sergipe construiu essa pequena vantagem no jogo aqui. Como é que você desenha na sua mente, né, a partida do próximo fim de semana para tentar reverter a desvantagem? Hoje, na minha opinião, o resultado justo seria o empate, pelo que a gente produziu ali na metade do segundo tempo em diante, depois que a gente até fez as alterações, o time subiu de produção. A gente não estava conseguindo fazer transição com os extremos de velocidade, e aí eu optei em colocar 2 extremos, construtor e o Bessa, que eu precisava ganhar o meio campo, eu precisava encorpar o time, eu precisava controlar o jogo para que eu não tomasse uma transição e tomasse um 3-1. Né? Então, assim, aí o time subiu de produção, queremos boas oportunidades, ter tranquilidade, está em aberto, está na metade do que foi proposto do jogo de 180 minutos, né? É fazer uma boa semana, uma semana de foco, concentração, fazer a melhor escolha tática, fazer a melhor escolha de peças para que a gente chegue muito forte no próximo jogo. Professor, o fato de o segundo jogo ser na Arena Pernambuco, inclusive está confirmado para sábado, pode igualar um pouco com o Clube Esportivo Sergipe, já que se fosse no Arruda, o Santa Cruz podia levar uma vantagem muito maior para jogar em casa, ali com um campo menor, com a torcida mais em cima. Vamos botar 45 mil pessoas, né? O Santa Cruz é forte, independente do estado que ele joga dentro de Recife. Nós vamos ser muito fortes, vocês vão ver no próximo domingo. O próximo sábado, perdão. Professor, queria que você falasse da possibilidade de poder contar novamente com o Totti para a lateral direita do time, o Ariel como uma opção para você tentar mudar até a configuração ofensiva. E o que é que você pretende falar para o Rock Kennedy, né? O Rock Kennedy ganha uma chance sua e, como aconteceu no jogo na Ilha do Retiro, um gol evitável ele sofre. O que passar para um garoto nesse momento que está apenas começando a trajetória profissional? Podemos ter o retorno do Renato, né? Do Ariel. O Natan, que saiu no intervalo com uma pancada muito forte no tornozelo, nos fez muita falta, estava fazendo um jogo extraordinário, muito bom. Perdemos aquele escape, aquela profundidade com ele, mas vamos trabalhar bastante para tê-lo no próximo jogo. Aí temos Ariel, Renato e próprio agora o Natan, que a gente espera contar com ele, porque vive uma fase muito boa. É tranquilidade, o goleiro é o que eu falo, infelizmente quando o goleiro tem uma infelicidade, ele é a última peça do time, né? O Kennedy é um menino que vem trabalhando bastante, tem a minha confiança, ele é um menino que já provou sua capacidade dentro do Santa Cruz, tem meu apoio, né? Vamos trabalhar bastante, nós temos talvez um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, que é o Medeiros, vai conversar com ele com tranquilidade, nós vamos reajustar tudo e vamos chegar muito forte no próximo final de semana. É isso, torcedor coral. É lotar a Arena de Pernambuco. Será que o torcedor vai mesmo? Ainda mais depois desse resultado. O Arruda não tem condições de receber a partida, hein? Não tem mais como mudar. Aliás, se o Santa avançar de fase, o Santa não joga mais esse ano no Arruda. Tá certo, torcedor? Jogos na Arena de Pernambuco. Não tem condições de receber público, não se tem ainda a estrutura adequada para receber o torcedor. Não ficou tão claro assim na entrevista do Pedro Henriques, né, na semana passada, mas o jogo vai ser na Arena, não adianta nem a gente perder tempo falando com isso. É só conscientizar o torcedor que tem que ir para apoiar o Santa. Precisa ir de 1 gol para levar para os pênaltis, 2 gols ou mais para passar direto para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Será que consegue? Diante desse futebol apresentado pelo Santa diante do Sergipe? Será que o Sergipe não vem todo fechado para o jogo da volta? Isso nós vamos acompanhar neste sábado, hein, torcedor? Fique ligado, jogo alterado já pela CBF, confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol. Galera, dá um like nesse vídeo, eu sei que o Santa perdeu, mas dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações, as redes sociais. O tempo todo nós temos informações do Tricolor do Arruda e você pode também acessar o nosso QR Code que está na tela para você, apontar a câmera do seu celular e seguir direto para o canal Multiplay no WhatsApp. No WhatsApp também nós temos um resumo do que tudo que é notícia plantada aí nas nossas redes sociais. Plantada não,
colocada, postada nas nossas redes sociais. Plantada dá a impressão que é uma notícia falsa, né? E no nosso canal no YouTube você pode ser membro também, ó. Tá aqui as instruções, você pode ser membro e se tornar um multiplay com notícias exclusivas aqui pro canal. Tá legal? Boa sorte, Tricolor!